Fala, jovens! Supimpa! Sem churumelas, vamos aí para a segunda parte do nosso bate-papo com o Cuba. E, Cuba, me diz uma coisa, eu sei que parte do processo aí para aprender o português foi conviver com brasileiros. Você conviveu com brasileiros, no caso, no trabalho. Me diz aí, como que é o brasileiro no trabalho? Ele é meio preguiçoso? Como é que é? Pode falar a real aí, o pessoal não vai ficar bravo com você não, viu? O primeiro fator ou uma qualidade de um brasileiro no trabalho é que ele é útil. O brasileiro te ajuda, pode te escutar quando você tiver um problema e pelo menos pode dar companhia quando você precisa tomar café. E gosta de falar a sua língua, por isso eu aprendi ela. Exatamente, esse é um problema. Mas a gente sempre pensa no lado bom, né? A gente sempre pensa no lado positivo. A gente estava ajudando você a aprender o português, né? E aliás, falando em brasileiro do trabalho, eu sei que a motivação para você aprender o português foi um pouco inusitado, né? Como que começou isso, assim, vou aprender português, por quê? O que aconteceu aí que você começou a estudar a língua? Além, é claro, do fato de estar rodeado de brasileiros no projeto que você trabalhava, né? Muitas vezes conversando a gente comparava as línguas, mas só jogando umas palavras singulares. E numa sexta-feira, um amigo nosso se apostou comigo e durante o fim de semana ia aprender mais da língua do outro. E o meu objetivo era de aprender a contar desde 0 até 100 em português e dele em polonês. Nos dois coisas conseguimos. Só que eu continuei depois. Tá certo. O brasileiro não vou nem perguntar. Cuba, você já foi visitar o Brasil, trabalhou aqui com brasileiros, então você tem bastante experiência para poder responder essa pergunta aqui. Culturalmente, quais são as diferenças mais evidentes que você consegue enxergar entre o povo brasileiro e o povo polonês? Eu acho que a maioria de vocês, não pode falar de todos, claro, a maioria de vocês é mais aberta já de começo. Os polacos precisam avaliar a pessoa depois de um tempinho para se conseguir abrir. No começo somos um pouco mais fechados, mais distantes, mas depois de, por exemplo, 1 hora tomando café, todo mundo se abre. Cafezinho ali sempre presente, né? Alô, Pilão, patrocina nós, hein? E Cuba, o que você mais gostou no Brasil quando você foi lá visitar? As frutas, os doces, nossa, um brigadeiro, nossa, não tem nada melhor no mundo do que um brigadeiro. Então, a comida brasileira foi o que você gostou mais, então, né? E você tem acesso a essas comidas aqui na Polônia? Você talvez cozinha ou algum amigo brasileiro faz os pratos típicos para você de vez em quando? Como é que é? Às vezes tenho oportunidade, por exemplo, a comer o pão de queijo feito em casa. Maravilha também. Que, aliás, você conheceu o melhor pão de queijo possível, que é o de Minas Gerais, né? Sim. E você continua, evidentemente, aprimorando os conhecimentos de português, né? É algo que você continua todos os dias praticando? Na verdade, nos aplicativos, por exemplo, no Duolingo, eu não faço nada de português, mas o português continua sendo uma ferramenta para mim, uma ferramenta de comunicação. E cada dia eu não paro de ser curioso de umas palavras. Acontece bem frequentemente que uma frase aparece na minha mente e me falta uma palavra. E eu nem posso me parar e nem olhar no dicionário como fica nesse caso em português. Mas isso acontece comigo também com outras línguas. Às vezes eu aprendo uma palavra, por exemplo, em inglês, depois quero saber como fica em português para comparar sem nenhum objetivo. E também, às vezes, no francês. Então, acontece que eu aprendo uma palavra
num jeito paralelo, em mais que uma língua. Recentemente, por exemplo, escutando música em francês, eu aprendi a palavra fardo. E vocês também têm isso em português, fardo. Mas eu não dicionário, mas eu li ela num livro, sem querer. E são essas coisas que nos deixam aprender. Ficar consciente do que acontece e juntar os pontos, sabe? E pelo jeito que eu tô vendo, quanto mais você aprende, quanto mais línguas diferentes você aprende, mais fácil vai ficando para aprender todas elas. Você vai pegando coisas em comum, né? Mas isso é tão fácil por causa do latim. O latim era base por inglês, para português também, e por isso tem tanto em comum. Mas se fosse, por exemplo, o japonês, não ia ser tão fácil. Eu tenho alguns amigos que têm facilidade na língua, no latim, sabia? São todo um bando de cachorro, estão latindo o dia inteiro. Alô, Xande, um abraço, hein? Olha, e Cuba, me fala sobre música, não precisa ficar com vergonha. Qual o seu tipo de música brasileira favorita? Os artistas que produzem MPB, Como, por exemplo, Sandy Júnior ou Sandy Sozinha. Sandy Júnior ou Sandy sozinha. Muito bom. Eu tenho conhecidos aí que são grandes fãs de Sandy Júnior. Aliás, Sandy Júnior, quiser patrocinar o canal aqui também, viu? Sejam bem-vindos e aproveita e segue o canal e siga aí o canal do Cuba também, que é o grande fã de vocês. É isso aí, essa foi a segunda parte do nosso bate-papo com o Cuba. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like também no canal do Cuba, que está na descrição. E até a terceira parte então, jovenzada. Passar bem!